como vivenciar a dor do outro nos fortalece. É sobre isso que nós falaremos hoje com a nossa querida Sheila. Sheila, obrigado por estar aqui, Eu dividir que- sua história comigo. E vivenciar a dor do outro tem muito a ver com constelação familiar, né? Então, mas primeiro, o que te trouxe até aqui, né? Você chegou aqui na jornada Minha Vida, Minha Verdade. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, nesse bate-papo, no café da manhã, foi muito Muito bom. gostoso. Vamos muito de bichos. Falamos muito de bichos, né? Descobrimos várias coisas uns dos outros, né? Bom, eu cheguei aqui até você pela nossa amiga em comum, a Ana, e o meu marido, o André, né, que havia feito um curso com você há muitos anos atrás, que foi mais ou menos na época que a gente se É conheceu, verdade. né? E a Ana também, eu acho que também fez o mesmo curso na época do André. E a Ana sempre me falou de você, sempre falou da sua jornada, sempre me falou das constelações. E de uns tempos para cá, mais e mais ela veio falando, e conversando com o André. E aí veio aquele convite de vamos conhecer, vamos participar, tudo. Eu falei, vamos lá, vamos conhecer, vamos dar essa oportunidade de um conhecimento a mais. E aí que a gente veio aqui, conheceu todo o processo de constelação, né? Eu não entendia muito bem o que era essa constelação, né? Confesso que eu ficava meio. Achava estranho, né? O que eu conhecia era quando faziam com bonecos. Eu fiz uma vez com bonecos só, mas ficou uma coisa meio no ar, assim, um pouco entendimento, né? Não sentia muita energia, muita coisa fluindo. Então, aquilo meio que passou despercebido, não houve muito interesse da minha parte, né? E passou. E aí, depois que eu vim aqui, que eu conheci, eu vi o modo como você fez, né? A energia, o interesse das pessoas, e não só isso, todas as pessoas que estão aqui, é legal porque você vê que todo mundo quer ajudar, mesmo não sabendo o que é. Então, isso daí me deu mais interesse em começar a vir, a conhecer, 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 e aqui tô. Você fala que esse movimento, né, que você veio aqui conhecer, que é a maior parte das pessoas fazem isso, né? Vem, conhece um dia e ficam, né? E esse lugar, né, de querer ajudar o outro, que é um exercício que a gente faz muito aqui, que é as ordens da ajuda, né? E como ajudar, que também é um processo, depois eu falo um pouquinho mais desse aprendizado. Mas nesse caminho, né? Então, e como é que foi? Se chegar, o que você trouxe, qual foi o aprendizado? Olha, para mim, no começo, né, eu comecei a ver o nosso, Plataforma, a os plataforma vídeos, dos vídeos, né? Nas primeiras semanas eu comecei a acessar bastante, assistir os seus vídeos, tentar entender mais todo aquele novo universo que estava sendo apresentado para mim. Perguntava muitas coisas para o André, porque o André tem um nível muito mais alto do que o meu em relação a isso, né? Porque ele vem estudando isso há muito mais tempo do que eu, então ele entende muito mais, ele lê muito mais em relação a isso do que eu. Então, vários questionamentos que eu tinha, tudo, eu ia lá nos podcasts, eu perguntava para ele, né? E eu comecei a me apaixonar. né? E eu percebi também que a cada vinda aqui começou a me deixar um pouco mais tranquila. E outra coisa também, né, que eu acho legal também comentar aqui, é em relação aos meus problemas de enxaqueca, que eu acho interessante falar. E parece que elas diminuíram bastante Interessante. depois que eu, não que eu entrei no campo, mas a cada Sim, participação que eu tinha aqui, eu não sei se eu comecei a ficar mais calma, mais tranquila, até em relação às meditações,
né? Uhum. Mas começou a me dar mais tranquilidade. Nossa, que interessante. Isso a gente não tinha conversado, né? Não, né? Mas a gente vai lembrando, né? Sim, sim. Não, e é maravilhoso. Nós estamos aqui para isso mesmo, Daí né? eu falei, nossa, eu tenho que falar isso Não, e é também. bacana, porque estava até no vídeo anterior aqui. Então, para quem tinha assistido, tem um episódio anterior que eu falo um pouco sobre isso também. Existe um processo quântico que acontece, da energia pura. E aí você foi falando, me remetendo, e é o que a gente nem abriu o campo de enxaqueca, porque a gente pode também olhar dessa forma, que a gente pode fazer, porque já me veio uma ideia. Mas quando, para quem está nos ouvindo, né, quando a gente está aqui no campo, a gente está doando energia, né? E naturalmente, essa doação, você tem retorno. Então é como se o nosso corpo fosse se auto modifica, Remodelando. remodelando. E que bacana, né? Eu falo sempre muito que aqui é um ambiente de cura. Então, às vezes a pessoa não está bem e, lógico, se ela não estiver bem apontada de cama, doente, ok. Mas se ela não estiver com mal-estar, fala, venha hoje, porque aqui que é o lugar para a gente Sim, poder sim, fazer, né? é isso mesmo. E isso é muito bacana, que legal. Quantas vezes eu já vim aqui É com verdade, com crises de você mesmo. Isso, enxaqueca, você vem, que nem que você fique você quietinha. falou, venha, venha, nem que você fique quietinha. E no fim eu acabei entrando no campo e saí bem, fui embora bem. Verdade, foi você mesmo. Fui eu. E o aprendizado disso nas suas questões familiares, como é que foi? Então, eu vim também aqui, né, em busca de conhecimento, que eu tenho alguns probleminhas, né, quem não tem, Quem não né, tem, né? familiar em relação ao meu irmão, né, a minha mãe, e eu vim em busca de entendimento em relação a isso. E está me ajudando, está me mostrando mais clareza em todo o processo, está me ajudando a dar mais entendimento, a olhar para eles de uma outra forma, mas tudo com calma, É. né? Sabe que é muito legal isso, porque eu sempre costumo dizer para as pessoas, né? A constelação, ela nos modifica a nossa alma quando a gente vê as imagens no campo. Mas o importante é que as pessoas falam assim, uma vez uma pessoa falou, Ale, nunca me peça para dizer que eu amo aquela pessoa. E nem precisa, né? O objetivo aqui não é, até porque tem pessoas que jamais conseguirão, mas entrar na vibração do amor para entender a história, a dor do outro que é bacana. Então esse é um processo que acho que a constelação nos mostra muito. Sim. E essa tranquilidade, esse entendimento, além de impactar de alguma forma na relação com eles, também impactou um pouco na sua vida? Como é que está esse processo? Sim, bastante. Eu percebi que em casa eu tô mais. Eu não sou uma pessoa calma, eu não sou uma pessoa tranquila, ao contrário do que todo mundo pensa. Você tem que colocar umas agulhinhas mais em você, né? Isso, né? Que todo mundo olha para mim e fala: Nossa, como você é calma. Não, não sou. Não sou, né? Eu sou, né? Mas eu estou ficando. Estou Interessante. tentando melhorar, estou tentando ver os meus problemas de uma outra forma, tanto que até as enxaquecas melhoraram, né? Mas eu estou me sentindo a energia na minha casa, uma energia melhor, né? Uma questão muito séria para mim que me afeta bastante é que eu trabalho com acupuntura de animais, né? E toda semana eu estou atendendo, eu atendo, eu entro na casa das pessoas porque eu faço a domicílio. Então eu acabo conhecendo a família, eu acabo conhecendo as pessoas, né? E eu acabo tendo um envolvimento de amizade, de conhecimento, e aí eu acabo me envolvendo com todo o processo, não só do animal, que às vezes esse animal acaba adoecendo e acaba partindo, né? Mas às vezes com o problema que a pessoa está vivenciando, é o problema pessoal dela. E antigamente isso daí me abalava bastante, me deixava triste, porque eu tenho bastante afeto pelos tutores. Eu acabo. É uma amizade. Tanto que hoje em dia eu falo que eu não tenho clientes. Eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Que os amigos que eu tenho hoje em dia que frequentam a minha casa são tudo tutores
que me procuraram, que eram clientes que viraram amigos. São vários hoje em dia que a gente sai para jantar, vão em casa, hoje vamos pedir uma pizza, eu vou na casa deles, me convidam. Então eu acabo criando um vínculo. E às vezes eles acabam passando por um problema, alguma coisa, e aquilo acabava me afetando bastante. Uhum. E hoje em dia eu estou conseguindo não sofrer tanto, não tentando ajudar mais eles, entendeu? E não tentando entrar naquele processo de dor deles, não sofrendo junto com eles. Eu tento ajudá-los, mas não me ferindo, né? E outra coisa que ocorre também é a perda dos animais, né? Essa semana eu perdi três pacientes meus. E eu atendo já há algum tempo, toda semana. E eles não são meus, mas você acaba criando aquele vínculo de amor, né? De ternura, de querer vê-lo bem, com saúde. Antigamente, quando acontecia isso, eu sofria junto com o dono. Era triste para mim, sabe? Eu falava, meu Deus, que tristeza. Eu chorava, eu sofria. E eu percebi que essa semana eu consegui me manter mais firme, vamos dizer assim. Não que eu não tenha chorado, chorei, Claro. mas me permiti chorar, né? Não é bom a gente ficar Claro. sentindo aquilo preso dentro da gente. Mas deixei fluir, né? Falei, bom, foi o tempo deles aqui na Terra. Viveram muito bem, tiveram a oportunidade de terem donos maravilhosos que cuidaram deles exemplarmente. Nossa, não deixaram faltar nada, mas foi o tempo deles aqui na Terra, né? Infelizmente. E consegui deixar a natureza levar isso daí. Então, eu acho que o ambiente daqui, da constelação, de tudo que eu tenho aprendido aqui, me ajudou a vivenciar isso daí com mais leveza. É isso legal quando você falou aqui no início da nossa conversa, né, que a gente ia para esse tema, eu achei muito bacana. Até uma vez eu escutei uma história de uma pessoa bem racional e ele falava assim para mim, Ale, a minha vida foi meio família Doreana, assim, nunca tive problema. E aí ele tinha até uma dificuldade de trazer aqui para um tema dele. E só que depois ele identificou uma repetição que tinha. Mas ele viveu muitas dores, né? Olha, vivenciou muitas dores no campo. E às vezes a gente acha que isso também é ruim, de ficar vendo a dor, o sofrimento do outro. Mas na verdade aqui, na verdade, a pessoa no fim ela está dissolvendo aquela dor e entendendo aquela dinâmica. E ele teve uma perda significativa na vida dele no ano passado, que era a mãe dele, que era uma referência para ele. Ele falou assim, Ale, se eu não tivesse vivenciado tanto a dor dos outros, eu não teria estado tão forte para enfrentar a maior dor da minha vida, né? Você acha que, então, é dessa linha, assim, do campo, de Eu você estar acho, vivenciando como representante, assistindo? eu acho, porque até vivenciar tudo isso, né, a perda dos animais, tudo, me ajudou a vivenciar a perda de uma das minhas cachorrinhas que não está fazendo muito tempo, né, que até Sim. você estava junto, né, nesse processo, você viu tudo, né, tô fazendo aqui, acho que uns 2 meses eu perdi uma cachorrinha, foi triste, mas ok, eu falei, não, é, a gente tem que aceitar. Eu não chorei bastante, lógico, né? Senti bastante, mas não fiquei presa naquela dor, né? Porque o que eu vejo muito é que as pessoas se prendem na dor dos animais, na perda deles. De pessoas também, né? E ficam ali vivenciando Sim, aquilo eles ficam muito tempo. vivenciando aquilo e é triste demais. Parece que eles não soltam, né? Tem que deixar É, aí. E tudo isso, e eu também já aconteceu isso comigo. E eu acho que tudo que a gente aprende aqui deixa mais solto, deixa mais leve, deixa aí, deixa partir, é o fluxo da vida. Coisas boas virão. Você pode dar a chance,
de colocar outro no lugar, você pode dar amor para outro, né? Deixa levar, não se prenda naquela dor. Acho que um dos dois maiores recados assim da constelação é deixar ir, mas a nossa alma, então a gente precisa vivenciar isso, e a constelação ajuda, e entregar para o outro o que é do outro, né? A Sim, gente carrega muito, né? Fica tudo sim, com a sim. gente ali. Agora você, que nunca tinha vivenciado o campo, nessa mesma linha, né, de vivenciar a história dos outros, mesmo com a sua sensibilidade que você tem, como é que é essa experiência de estar lá no campo? Como é que você foi desenvolvendo Ah, isso? é louco, né? É doido, porque você começa a sentir, né, que você tem que fazer alguma coisa. Às vezes você tá lá sentadinho, né, e daqui a pouco começa a sentir alguma coisa. Nossa, sentiu que nem eu, foi um dia, ai, foi um dia que tava todo mundo, acho que no mar. Meio que balançando. Eu não ia entrar no campo, daí eu olhei para o André e falei, nossa, tô no mar. André, como assim no mar? Eu falei, tô no mar. Daí todo mundo começou a falar, ah, parece que é a mesma coisa. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa que tá estranha aqui. Quer dizer, do nada você sente, do nada. Vem, Vem. quer dizer, não sei o que é, energia, Sim, né? E vem no seu corpo. E por mais que você não acredite, você sente. É fato, é um fato. Se você não acredita, venha sentir. Se você é cético, venha sentir. não, isso é legal porque bem para as pessoas racionais, É, porque você está completamente consciente, né? E é isso que mais nos não, você intriga. está É, consciente, mas fala, meu Deus, mas o que é isso? Né? Mas tem alguma coisa errada acontecendo comigo, né? E a hora que acaba, acaba. e o campo ele vai variando a energia, assim, né? Quando a gente está chegando no ápice de um entendimento, de uma dinâmica, nesse exemplo que você deu, de estamos sentindo aqui um balanço. Isso é muito comum. Nós temos muitas pessoas que os pais, os avós vieram da guerra, né? Eu mesmo, a minha história é com a guerra. E teve tudo a ver com a ancestralidade da pessoa, pessoas vindo de, né, imigrantes, enfim. E isso é maravilhoso. Você ainda não veio, não entrou online ainda, né? Não, não Esse é um entrei exercício online. bom para você, Não, para a gente pra não. poder fazer. Agora, você falou muito aí do seu trabalho já, né? Assim, mas vamos detalhar um pouco mais para as pessoas conhecerem quem é, né? A Sheila. Eu acho que isso é legal de falar. Bom, eu sou formada em educação física, nunca trabalhei na área de educação física. Estando na educação física, eu conheci a acupuntura por causa dos problemas de enxaqueca, né? E eu falava, meu Deus, que loucura que é isso? Porque em 4 sessões melhorou uma dor de anos. E eu me interessei muito. Eu falava, nossa, mas o que que é isso? E quando eu terminei a faculdade de educação física, eu já fui fazer a pós-graduação em acupuntura. Mas o interessante é que eu nunca tive muitos pacientes humanos. Sempre vinham animais, por eu ter bastante animais, né? E eu sempre falava para as pessoas, olha, eu posso tentar fazer, não sou veterinária, mas vamos lá. E dava certo, ia bem, o cachorrinho parava de andar, voltava a andar, tinha uma dorzinha aqui, melhorava, e o negócio começou, e eu não tinha um animal, um paciente humano, só animais. E começou a crescer, o negócio começou a crescer, eu falei, bom, peraí, né? Aí eu fui fazer a faculdade de veterinária, mas ainda fico concentrado na acupuntura. Sou veterinária, mas a especialização é na acupuntura mesmo. Se a gente fosse fazer uma relação entre o campo da energia da constelação familiar, essa questão da energia, que a acupuntura é por energia. Por mais que você coloque Sim, uma agulhinha lá, você consegue ver uma sim, relação. sim, sim, bastante. Muito, Então, fala um pouquinho, muito, agora eu fiquei muito. curioso. Ah, os animais, eles sentem muito a energia dos homens. Né? Muito. E muitas vezes eu trabalho o emocional dos animais por causa da energia dos humanos.
Isso é interessante, porque até aqui para as pessoas, quando temos casais, agora que eu não estou naquela fase de não obedecer, os casais quando vêm aqui, e às vezes vem, às vezes um homem só, ou só a mulher, e eles começam a conhecer o movimento deles, eles começam, e é uma questão que eu não cuido, de falar sobre as crianças, sobre os filhos, né? Aí eu falo assim, ó, cuida de vocês primeiro, e pode ter impacto nos Sim, seus filhos. sim, sim, Acho que é o sim, mesmo mesmo processo, né? processo. De, de o quanto que o comportamento dos donos influenciam Influenciou nos. nos Eu animais. entro em casas assim que são bem harmônicas, sabe? Uhum. Os moradores têm uma energia boa. Aí você vê o animal, você percebe que até o tratamento flui bem. O tratamento vai bem, poucas sessões ele melhora, sabe? Mas você vê em outras casas que já tem aquela energia mais densa, sabe? Tem às vezes algum problema entre os familiares, aí você já vê que já pega um pouquinho de demora na melhora do condição do animal. Sheila, agora, acho que, como você falou nisso, que você praticamente conheceu aqui a constelação, né? E apesar de você ter uma sensibilidade, você foi desenvolvendo esse aprendizado, com essa curiosidade, você foi se permitindo, né? Mas o que você daria aí de uma sugestão ou um comentário sobre esse processo de conhecer, sentir, se permitir? O que você diria para quem está nos ouvindo? Ah, eu acho que as pessoas deveriam, né, se permitir conhecer, se conhecer, né? Tem muita gente que vive fechada, vive no mundo dela. Muitas vezes ela quer até se expandir, conhecer mais, mas tem alguma coisa que fecha, né? E eu acho que uma saidinha de casa, né, uma vinda até aqui ou algum outro lugar, não sei, vai fazer com que ela consiga se abrir, até ter amizade com outras pessoas, né? Por mais que seja só aquele momento, né? É divertido. Tem hora que a gente dá risada, a gente se Sim. diverte, a gente fala algumas coisas, acontecem algumas coisas doidas. Então, eu acho que vale a pena. Vale a pena você sair da caixa, né? Sair do seu mundo e tentar. Eu acho que ajuda, ajuda você, ajuda um pouquinho o outro, ajuda o mundo, deixa o mundo mais leve, né? O mundo hoje em dia está tão pesado, né? Tá tão É, difícil, tem tantos desafios, né? tantos desafios. Quando você fala assim que a gente se diverte, então para quem está nos ouvindo aqui, isso é bem interessante, né? O grupo, que é uma comunidade, né? De pessoas que estão ali com a mesma intenção, com a mesma atenção, e acaba sendo um desenvolvimento, né? E o processo. Então, aqui a gente não só constela para você resolver uma dor, ou entender uma dor, ou compreender uma dinâmica familiar. A gente acaba desenvolvendo, né? Intuição, percepção, e o grupo amadurece. Tem um grupo muito maduro, mesmo de quem está chegando, que não conhece. E aí tem momentos que a gente se diverte mesmo, né? Sim. Porque Não, e às vezes pelo fato da gente não, aquela coisa, né? A forma como você faz, muitas vezes a gente não sabe o que que a gente está fazendo. A gente, uma coisa importante, a gente não julga, porque a gente não sabe o que a pessoa que está sentada do seu lado está constelando. Mas às vezes, na hora que nós estamos lá fazendo a constelação, né? A gente está fazendo uma coisa tão sem noção que a gente começa a dar risada, né? Aquilo vem, flui de você. Mas você fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Mas é isso que eu estou sentindo. E a gente começa a dar risada. Daí você olha na cara do colega do lado, você vê que o colega do lado está dando risada do que você está fazendo. Então é legal, é gostoso. deixa um pouco mais leve. Fica divertido. Né? E é bacana que o grupo está tão maduro que entra um pouco dessa alegria para dar um pouco de leveza, porque às vezes o assunto Sim, ele é bem sim, é sério, complexo, mas complexo. rapidamente, quando nós percebemos, entendemos aquela dinâmica,
aí todo mundo entra naquela energia do cuidar, né? Sim, com Mas esse certeza. movimento E a gente abraça, né? Mesmo sem saber o que é, a gente abraça o problema, a gente quer cuidar, a gente quer deixar a pessoa bem. sim, sabe que não é só para a gente fechar, mas me fez lembrar, porque a gente tem aqui o movimento das 5 ordens da ajuda. Até para quem está nos escutando, aqui a gente tem existe um livro de Bert Hellinger que fala sobre as 5 ordens da ajuda, né? E a gente naturalmente vivencia isso no campo. E como você não sabe o que você está representando, você acaba não julgando, não tendo medo, você não sabe nem o Não que é, sabe o que né? é. O amor cego, que você não quer fazer nada por ninguém, que você está tentando se entender, né? Você fala, gente, o que está acontecendo comigo? Né? Então, você está tentando se entender, você não tem como querer fazer pelo outro, né? Não tem o sentimento de dó. O dó foi um grande Isso aprendizado. daí é um aprendizado para mim. Foi, né? Fala um pouquinho desse aprendizado. Muito, 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 muito. Porque às vezes eu vejo pessoas em situações, né, de vulnerabilidade, não só pessoas, como animais, né, como é o caso da minha cachorrinha, né, que eu Sim, acabei de adotar. Você fala, nossa, que dó, daí eu lembro de você, nossa, eu não posso ter dó. Se eu ter dó, eu não vou conseguir ajudar. exatamente. Então, dó tem que sair da minha vida. Dó, essa palavra dó tem que sair da minha cabeça. Então, eu não posso ter dó. Se eu tiver dó, eu não vou conseguir ajudar. Isso é um grande aprendizado, e para mim também foi, né? Porque a gente foi acostumado, nossa cultura, a ter dó. Ter dó, E ter dó tira a força da tira a pessoa. E força. no campo isso é tão claro, né? Que quando a gente está com dó de alguém, a energia cai e a gente não consegue Isso ajudar. daí foi muito Então, importante para mim, é, muito a gente importante. começa a internalizar É, tudo é, isso, né? isso daí foi muito importante. Isso é muito bom. E a 5ª ordem da ajuda, que na verdade é uma desordem, tem a ver com a infantilidade, com a imaturidade. Então a gente acaba naturalmente exercendo e internalizando esse comportamento que você falou, né? Tá minha alma, isso eu não posso, né? Hum, O Ale falou, não, Ale, é o É o campo, é campo, o campo que né? O mostra Ale claramente. mostrou que não. E aqui na jornada Minha Vida, Minha Verdade, a gente faz um exercício de como a gente encontra, como é que a gente entende o quanto que alguma dessas não posturas, ou seja, infantilidade, dó, julgamento, medo e amor cego, estão presentes nas minhas relações. Isso é muito, muito bacana, porque a gente vai cada vez mais internalizando. Para fechar essa conversa gostosa e maravilhosa, qual que é o recado final que você daria para alguém que está nos ouvindo agora? Ai, venham experimentar, venham se permitir, pelo menos uma vez. Venham aqui, venham entender o que é isso daqui, esse universo. Vale a pena, vale muito a pena. Com certeza vão querer vir outras vezes, estudar mais sobre o assunto, conhecer mais. A vida vai ajudar, vai fluir melhor. Muito bom. Conhecer esse universo, como a Sheila comentou aqui no início, existe uma plataforma. Então, você que está assistindo já quiser conhecer essa plataforma, pode entrar em algum link aqui na minha rede social, que a gente pode conversar, eu explico todo o processo para você. Sheila, muito obrigado Eu que por esse agradeço. bate-papo gostoso. Você, o André, que estiveram aqui nesse café da manhã maravilhoso, que é muito bom para nós, que nos relacionamos, nos sentimos muito bem com isso. Dividir a sua história, e é uma coisa muito importante para mim. Para nós também, com certeza. E para você que assistiu esse vídeo até agora, agradeço sua audiência. E se você quiser conhecer mais do meu trabalho, tem contatos aqui das minhas redes sociais. E até o próximo episódio.